E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês um comentário de um protestante. E vamos fazer aqui a nossa reflexão, a nossa correção fraterna a essa pessoa. Porque eu creio que ainda há tempo da pessoa se converter. Porque é um grave erro a afirmação dessa criatura, de negar a inspiração divina do texto de São Lucas, capítulo 1, versículo 48. Veja, eu vou mostrar aí o comentário dele, e ele diz assim, mas quem disse que todas as gerações me chamarão bem-aventurada, foi a própria Maria. Não foi um profeta de Deus. Então, foi a própria Maria, segundo esse protestante, que disse isso. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Vamos tratar um pouco desse comentário desse protestante. Isso para mim, isso é muito grave, é muito grave, é muito triste o que o protestantismo tem feito na cabeça das pessoas a partir de Martinho Lutero. É muito triste mesmo, porque não é a primeira vez, nem a segunda, que um protestante nega com veemência, literalmente negando um texto bíblico, negando uma inspiração divina. Então, segundo ele, esse texto foi a própria Maria que falou, não foi um profeta de Deus. E a gente sabe que a Sagrada Escritura foi inspirada por Deus. Vamos começar fazendo a nossa reflexão da seguinte forma. Maria não deixou nada escrito. Nem Maria, nem Jesus Cristo. Não há nenhum relato que eles deixaram nada escrito do que a gente tem hoje. O Evangelho de São Lucas, eu creio que foi escrito, aproximadamente aí, 30 anos depois que Cristo subiu ao céu. 30 anos depois. Ou seja, isso para dizer que, para reafirmar que Cristo não deixou nada escrito e também Maria não deixou nada escrito. Não deixou nada escrito. Então, São Lucas escreveu, testemunhou esse texto, escreveu esse texto por conta própria. Ele colocou essas palavras na boca de Maria por conta própria. Então, São Lucas não era inspirado, não era inspirado pelo Espírito Santo, esse texto. Porque, segundo esse irmão, se Maria disse isso por conta própria, então, e o evangelista, Lucas, colocou essas palavras na boca de Maria também por conta própria, porque ele não é inspirado, não é um texto inspirado. Olha aí a gravidade da coisa. Se a gente pegar esse critério desse irmão e usar, a gente nega todas as Sagradas Escrituras. A gente pode dizer, não, mas tal texto foi Paulo que falou, Foi Paulo que falou. Não foi um profeta de Deus. Tal texto foi Pedro que falou. E assim por diante. Já teve aqui no canal, pessoas que disseram, não, mas Paulo estava falando esse texto para os coríntios. Um exemplo, Já aconteceu isso no passado aqui no canal. Então Paulo estava falando para os coríntios, então não serve para nós hoje. Então veja, eles vão negando as Sagradas Escrituras para se manter no erro, como eu tenho falado. Um exemplo, Pedro, quando disse naquele concílio de Jerusalém, quando ele se levantou, lá em Atos 15, versículo 7, que ele diz, vós sabeis desde os primeiros dias que Deus me escolheu dentre vós.
texto está dizendo isso. Alguém pode dizer, não, mas foi o Pedro que falou. Não foi um profeta, né? Não foi um profeta assim, do lado dele que veio e disse. Não, foi o próprio Pedro que falou. Mas será se Pedro iria falar sem nenhuma inspiração? Então quer dizer que você quebra, você destrói, né, as Sagradas Escrituras. Como o próprio Pedro disse, né, em sua segunda carta, que aqueles vacilantes, né, sem instrução, deformam as Sagradas Escrituras para a própria perdição. Quer dizer, eles andam deformando as Sagradas Escrituras quando um texto não lhe convém, que aliás, nada nas Sagradas Escrituras, né, nenhum resquício, nem de longe, né, aprova o protestantismo. Mas quando ele vê um texto que é mais claro ainda, se trata de um livro católico, como esse de Maria, né? Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Aí ele vê os católicos fazendo isso, então esse texto, para ele, então, peraí, esse texto não está legal. Então ele vem e desmerece o texto, diz, esse texto não é inspirado pelo Espírito Santo, isso aí foi a própria Maria que falou. Então veja, quando a coisa, né, não favorece a ele de forma nenhuma, não favorece a eles de forma nenhuma, eles negam o texto bíblico, simplesmente. Eu nego o texto bíblico. Isso aí não foi inspiração divina, isso aí foi a própria Maria que falou, né? Não foi um profeta de Deus. Então é bom a gente fazer essa reflexão, para a gente entender com quem a gente está lutando, né? O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças do mal. A gente sabe que lá em Apocalipse 12, versículo 17, com raiva da mulher, porque não alcançou a mulher, o dragão, né, começou a guerrear contra os seus filhos, contra os filhos dela, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, o testemunho de Cristo. Apocalipse 12, versículo 17. Então há uma luta contra, né, a mulher, a ponto de você negar uma inspiração, a inspiração divina. Não, esse texto aí foi a própria Maria que disse, não foi um profeta de Deus. Então veja, então São Lucas se enganou, né, porque colocou um texto que, segundo esse protestante, não é inspirado e sim no pensamento de Maria, da própria Maria. E isso quebra as Escrituras, porque se você duvida de um texto, quem garante, né? Eu falo para esse protestante, quem garante que o restante das Escrituras foi inspirado? Já que você desconfia de um texto desse, né? Já que você desconfia de um texto desse, quem garante que o resto foi inspirado? Só o texto que lhe interessa? Né? Só o texto que lhe interessa, isso sim, isso para mim foi inspirado. Porque tudo que a gente tem, é bom lembrar disso, né? Que a gente tem escrito, como a gente já está acostumado a dizer, né? Não caiu do céu com um zip e tudo. Foi testemunho da igreja. Então, se você desconfia que Maria fez, que essa frase é de Maria, é da própria Maria, né, e não é uma inspiração, quem lhe garante do restante das Sagradas Escrituras? Quem lhe garante do resto? Que não foi também a vontade dos apóstolos, né? A vontade apenas dos homens, de Pedro, de Paulo, né, dos apóstolos. Quem garante? Porque Cristo não deixou nada escrito. Então, se a gente está confiando nas Sagradas Escrituras, meu camarada, a gente está confiando na igreja, a gente está confiando naqueles que vieram antes de nós, né? Que chegaram primeiro, que foram testemunhas oculares. Então, desmerecendo um texto para permanecer no erro, né? E veja, uma coisa importante aqui, duas coisas, né? Primeiro, depois, veja, depois ele manda um comentário dizendo para mim, né, que a Bíblia de vocês está adulterada, né? Então quer dizer que a dele, que ele usa, está certo, né? Mas a que a gente usa, os católicos usam, segundo ele, ele diz que pode estar adulterado. Então veja, na Bíblia Ave Maria, isso é importante, e depois eu vou citar uma coisa mais importante ainda. Então, aguenta firme aí no vídeo, né, até o final, para você entender. Na Bíblia Ave Maria,
Lucas 1, 48, a palavra que está, né, o termo que está é proclamarão bem-aventurada. Então veja, a Bíblia Ave Maria é uma das mais confiáveis, né, uma das mais antigas. O termo está, né, proclamarão. Veja, versículo 48, né, de Lucas 1. Diz assim: porque olhou para a sua pobre serva. Por isto, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Então veja, o termo na Bíblia Ave Maria, tem uma Bíblia aqui bem antiga, da Ave Maria, a palavra está, né, proclamarão. Se você for pesquisar a palavra, né, proclamarão, é o que? É anunciar em alta voz, né, é gritar. Então veja, é aquilo que os católicos estão fazendo, proclamando Maria em todas as gerações. Então, isso é um ponto interessante para a gente observar. A palavra que está na Bíblia, Ave Maria, é proclamarão. Tem a palavra proclamarão. Se você tem a Bíblia aí, né, Ave Maria, confira aí. Lucas 1, 48. Então veja, é proclamar. Me proclamarão bem-aventurada, né, todas as gerações. Uma coisa grave, mas muito grave mesmo, no comentário desse irmão protestante, é o seguinte. Quando ele diz que isso parte da própria Maria, mas quem disse que me chamarão bem-aventurada todas as gerações foi a própria Maria, né? E não um profeta de Deus. Então, quando ele atribui isso, né, a Maria apenas, né, foi a própria Maria, pensa comigo no grave erro que ele está cometendo. Pensa comigo. Espera aí. Se Maria usou, né, essas palavras, de agora em diante, todas as gerações me proclamarão, como está aqui na Bíblia Ave Maria, me proclamarão bem-aventurada. Se ela teve aqui, como é que se diz, né, essa vaidade, esse desejo, né, esse orgulho, se ela aqui cometeu essa falha, né, esse autopromover, se ela quis aqui se autopromover, como insinua nesse comentário, né, porque se você atribui esse texto, né, puramente a Maria e não a uma inspiração divina, se você atribui a Maria, o que é que vai nos parecer, né? Vai nos parecer que a Maria quis se promover, né? Olha, de agora em diante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Então, se Maria quis, né, se promover, olha a gravidade da coisa. Então, como é, aí eu pergunto, né, para esse protestante, como é que o Espírito Santo de Deus iria escolher, né, como é que Deus iria escolher para a mãe de seu filho alguém orgulhosa que queria se promover? Olha a gravidade disso aí. Como é que o Espírito Santo iria escolher uma mulher desse porte, querendo se promover? Ah, todo mundo agora vai me chamar de bem-aventurada, vai me proclamar bem-aventurada. Será que Maria aqui se encheu de orgulho? Então, peraí, será que o Espírito Santo, será que Maria enganou até o Espírito Santo? E o anjo não a repreendeu, nenhum dos apóstolos a repreendeu quando ela disse isso? De agora em diante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Por que ela não foi repreendida pelo Espírito Santo? Por que o Espírito Santo não retirou dela essa graça de ser a mãe do Salvador? Então veja, camarada, né, protestante, veja que gravíssimo, né, esse seu comentário. De achar que isso aqui foi uma promoção de Maria, né? Foi a própria Maria e não um profeta de Deus e não uma inspiração divina. Porque, peraí, aí você coloca, né, mais uma vez, essa consciência. Deus iria escolher uma mulher orgulhosa que se autopromove para ser a mãe do seu filho?
Deus iria escolher uma mulher assim? Que procura se promover? Que procura se engrandecer? Então veja, eu digo isso, né, com toda sinceridade. Isso é gravíssimo. Isso é triste, né, para o protestantismo. Então, se meus irmãos protestantes, aqueles que me consideram como irmão, aquele que tem um pouco de sinceridade, acordem. É grave quando um de vocês, né, nega as Sagradas Escrituras. Negar que esse texto é inspirado é gravíssimo. Porque se foi Maria que disse por conta própria que as gerações iriam lhe proclamar bem-aventurada, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Então, peraí, se Maria quis se promover, se houve aqui um pecado nela de se autopromover, onde está o Espírito Santo? Onde está a inspiração divina de tudo isso, né? Então veja, um ponto que os protestantes negam, quebra toda, né? Destrói tudo. Então o inimigo sabe disso. Então você negar a inspiração divina de um texto, você compromete todo o resto da Sagrada Escritura, como eu já falei. Quem disse para você, então, que esse texto foi a própria Maria e que o resto das Escrituras não foi os autores que escreveu, né? Os profetas, os apóstolos, os evangelistas, já que você nunca teve pessoalmente com Cristo, já que Cristo não chegou na sua casa com uma Bíblia na mão, né? Com o zíper e tudo, ele entregou, né? Aí depois vem dizer que a Bíblia católica é adulterada para a gente não entender. Então veja que absurdo. Entende, meus irmãos? Então é isso que eu quis, né, fazer essa correção fraterna a esse irmão protestante dessa seguinte forma, né, para a gente fazer essa reflexão. O que é que o protestantismo está fazendo, né, com as pessoas? Negar um texto bíblico desse porte é negar todas as Sagradas Escrituras. E para finalizar, um assunto importante também que eu preciso, né, falar aqui, é que esse cântico de Maria é uma inspiração do cântico de Ana, né? Do cântico de Ana. Então veja, Maria não tirou da própria cabeça dela. Esse cântico de Maria, né? A partir do versículo 46 de Lucas 1, é inspirado no cântico de Ana. E tem textos dos Salmos e do profeta Isaías. Então esse cântico não foi uma coisa assim tirada da cabeça à toa, né? Tirada da cabeça de Maria, né? Ou da cabeça de São Lucas. Isso é uma inspiração divina. Não compromete. Veja, o rodapé da Bíblia Ave Maria diz isso, né? Ó. Esse cântico foi inspirado no cântico de Ana. Contém textos, né, do cântico de Ana. 1 Samuel 2, né, do 1 a 10, contém texto do Salmo 110, 9, né, 102, 17. Ou seja, é texto tirado da própria Sagradas Escrituras, que o evangelista São Lucas elaborou, né, e colocou aqui, nas falas de Maria. Então veja, quando você nega esse texto, você está negando as Sagradas Escrituras. E isso é muito grave. Repetindo mais uma vez para a gente finalizar. Se Maria tivesse, né, essa intenção de se autopromover, ela não seria, né, a mãe do Salvador. Né? O Espírito Santo não iria escolher Maria. Deus não teria escolhido Maria para ser a mãe do Salvador se ela fosse uma mulher com essa intenção de se autopromover. Se alguém diz, Maria, foi Maria que disse isso por conta própria, aí vem a ideia, não, então ela quis, né? Então ela quis se promover. Então, peraí, se ela tinha essa intenção, é evidente que Deus não iria escolher ela para ser a mãe do seu filho. Simples assim. Maria não tinha essa má intenção, não tinha essa intenção de se autopromover.
Isso para mim é grave. Mas é isso aí, meus irmãos. O vídeo não ficar muito grande, já está um pouco meio grande, né? Agradeço a você que viu o vídeo aí inteiro, para você entender o nosso argumento. Peço a você que se inscreva no canal, né, se não é inscrito ainda, e que compartilhe isso. Compartilhe esse diálogo que a gente teve aqui. Não para perseguir ninguém, mas para mostrar o que realmente está acontecendo. O que é que está acontecendo? Apocalipse 12, versículo 17. Por não vencer a mulher, por não atingir a mulher, por não alcançar a mulher, o dragão enfurecido foi guerrear contra os filhos dela, aqueles que guardam o mandamento, né, o testemunho de Cristo. Apocalipse 12, versículo 17. Compartilhe, né? Se inscreva se não é inscrito ainda. Deixe o joinha para fortalecer o nosso canal. E muito obrigado e fique com Deus.